Professor, pode ser uma pergunta idiota que eu vou fazer, mas Imagina. desculpa. Todo país tem a sua língua de Todo sinais? pa- Todo país? exatamente. Tudo isso é certinho, é legitimado por lei? Tem algum país que ainda não tem? Olha só, cada país tem a sua língua de sinais. Ela não é universal. Isso é uma coisa importante ressaltar para entender que ela é uma língua e que ela tem, né, as suas características, e está na cultura, né? Então, nós no Brasil é Libras, Língua Brasileira de Sinais. Então, nos Estados Unidos, ASL, American Sign Language, né? LSF na França, língua, né? Sinais francesa, né? Em Portugal é a língua gestual. Então, cada país vai ter a sua língua e a sua língua vai ser... Então, para você ter uma noção, a ASL, que é dos Estados Unidos, ela não é a mesma da BSL, da língua de sinais britânica. E mesmo os dois países falam inglês, mas as línguas são completamente diferentes. Cada país tem a sua língua e ela não está atrelada à língua oral. Então, eu conheço surdos e pessoas que saibam mais de uma língua de sinais, mesmo não sabendo falar, por exemplo, que sabe a SL, mas não sabe falar inglês. Porque a língua ela não está colada na língua oral. Ela tem uma gramática própria, ela tem uma estrutura própria. Então, Não existe uma língua de referência, então, por exemplo, para que esse surdo que saia de Londres para ir para Nova York, ele vai passar aí que perrengue lá. Olha, mas aí que está o legal. Existe a Associação Internacional de Surdos, né? E ela tem encontros internacionais. Vocês sabem que também, por exemplo, os surdos não estão participando nos jogos nas Paralimpíadas. Eles não participam. Eles têm umas Olimpíadas próprias, só de surdos. Tem uma explicação para isso, professor? Primeiro, que assim, na Paralimpíada, o surdo, por exemplo, ele tem a surdez, mas ele não tem uma deficiência. Ele competir fica um pouco desigual, porque fisicamente ele não tem. Se for competir com um cego, por exemplo. Isso, né? É desigual. Tem essa questão. Posso estar falando bobagem, mas também tem a questão da língua. Então, eles têm a Olimpíadas deles. Esse ano foi em Caxias do Sul, aqui no Brasil. Né? E tem a Olimpíadas deles. E aí, por que eu estou falando isso? Foi legal, porque a gente achou isso na história também. Existe a língua de sinais internacional, que é uma língua criada, não é de nenhum país, ela foi criada, então ela não é uma língua oficial, não é uma língua de um grupo, né? Ela é a língua de todos. Ela foi criada justamente para esses eventos internacionais. Então, os surdos que vão para esse país têm a chance de... porque agora está tudo no YouTube, né? Então, eles fazem curso com alguém de língua de sinais, nem um basiquinho para poder ir sinalizar nos eventos. E eu já tive experiência de ter contato com uma surda que é brasileira, mas mora nos Estados Unidos há muitos anos, casada e tal. E quando ela vem, ela fica toda confusa, ou mistura com a Libras, com a SL. Mas uma semana que eu andei com ela e o noivo dela, que você sabe, a SL, eu já estava fera em ASL. Né? Eu só esqueci tudo porque eu não pratiquei. Mas eu já estava assim, eu vendo os dois conversando, eu já estava entendendo o que eles estavam falando. Não é tão difícil. E é engraçado, porque é um outro movimento. Assim, é muito mais fácil se você aprender a língua de sinais de um outro país do que a língua oral. Né? É engraçado isso. Mas, principalmente quando você já sabe alguma, porque vai ter as coisas que vão se parecer, vai ter coisas que vão, né, convergir, vai ter coisa... Mas, assim, é muito legal marcar isso, né? Cada país tem a sua, então... Pode